época era um apaixonado pelo esporte e entendia que a atividade esportiva era algo importante, né, na complementação, né, da educação do jovem, né? Trabalhar em equipe, né, de alguns valores importantes ali que tinham, da perseverança. Né? Ali era uma coisa muito clara, que você, processo de educação é um processo lento. Muitas vezes o jovem ele perde a perspectiva, do tipo, eu vou precisar de anos me dedicando para chegar lá, mas será que chega? Você não tem muito a ver. O esporte é muito mais imediato, né? Ou seja, você se esforça, você consegue, de repente, entrar para o time. Você, numa categoria X, você é campeão aos 12, 13 anos. Mas você não é campeão, né? Se forma aos 18 para conseguir ir para a faculdade, para depois ver se realmente aquele processo todo te leva a algum tipo de êxito naquilo que você escolheu, entendeu? Então, assim, olha, se eu perseverar aqui, se realmente for, é imediato o resultado. Aí eu vou conseguir fazer um movimento que eu não fazia antes. Por exemplo, eu vou sacar um saque, viagem, vou saltar e fazer. Coisa que eu não conseguia, mas se eu trabalhar tal, eu em meses ou talvez em um ano eu consiga fazer. E o outro processo da educação é mais lento. Você vai agregando uma série de conhecimentos, experiências, até que você tenha condições de executar alguma coisa muito depois. Depois, na faculdade, eu joguei pela faculdade, embora não fosse uma faculdade onde a prioridade fosse esporte. De uma forma geral, são poucas as instituições no Brasil de ensino que têm um foco forte no esporte. Há algumas exceções, mas são exceções, né? O nosso modelo esportivo não está vinculado à escola. Quando nós montamos, em 1997, o projeto no Paraná, que era uma parceria público-privada entre a Unilever, como mantenedora privada, uma empresa, né, que tinha um interesse em atuar junto aos jovens, um interesse social e um interesse mercadológico. Montamos esse projeto. Eu disse, eu preciso, né, levar o esporte ao habitat natural da criança, que é a escola. E a minha ideia inicial, e ela acabou não sendo bem sucedida, né, a inicial, depois tivemos um caminho que acabou dando certo, era ir à escola privada, no caso até o meu primeiro contato foi com o Positivo, no sentido de, ao provermos um serviço ao Positivo, que era uma escola de voleibol dentro do Positivo, com a qualidade, com a marca Bernardinho, treinador da seleção brasileira, etc, etc, nós cobraríamos um FII da escola privada, né, que tem fins lucrativos, para que ela subsidiasse uma escola pública. Mas era muito complicado você, né, equilibrar isso tudo. Então nós fomos ao governo, junto com a Unilever, e então propusemos na época ao governo que nós pudéssemos entrar na escola pública, capacitar os professores, trazê-los, que essa é uma questão muito importante. Quando se fala, né, as empresas estão atendendo, né, na escola, estão fazendo... O único vetor de transformação na escola é o professor. São os profissionais da instituição. Né? Se nós não começarmos por aí, né, não há como eu atender a minha estrutura de escolinhas de voleibol, de núcleos de desenvolvimento, não tem como atender a 100 mil jovens. E uma política pública ela passa necessariamente por um mínimo de 100 mil jovens, se não 1 milhão de jovens, na verdade. Para isso eu preciso envolver os professores da rede pública. Então nós começamos, a rede pública nos cedia os professores e o espaço, nós entramos com metodologia, treinamento, cobrança, controle da atividade, da qualidade da atividade, porque não era não vai lá, faz uma escolinha, não. Porque a nossa questão era um projeto de esporte, mas vinculado aos valores sociais do esporte. Então era comprometimento com o seu grupo, com o trabalho, com a excelência naquilo que se faz, né, a solidariedade permanente, trabalhar esses valores junto, né, a dinâmicas do esporte. E é óbvio, a busca da vitória, como não? Aprender a perder e respeitar o resultado, tudo isso, na minha opinião, é lição de vida. Né? Então, quando nós montamos isso em 97, nós tínhamos lá, sei lá, 15, 18, começamos com 5, 6 núcleos, chegamos a ter 23 núcleos e anualmente 3.500 crianças trabalhando. Né? Nós temos hoje pelo Brasil, além da Unilever ser o nosso grande parceiro, né, continua, nós estamos há 15 anos, né, na parceria que já se expandiu pelo Brasil. Eu também criei um instituto chamado Compartilhar, que é o gestor dos projetos sociais. Que além da escola, nós também entramos em comunidade, que muitas vezes uma comunidade tem algumas escolas. E nós não vamos conseguir atender, sem ser um ente público, mas um ente privado, é difícil eu atender a todos. O que eu faço? Numa área que agrega uma série de escolas, eu promovo numa área que é central, a uma quadra central, exemplo, na comunidade do Alemão, né? O complexo do Alemão, tão badalado em função, né, da ocupação pelas forças de segurança e, né, a expulsão do tráfico, foi realmente uma medida muito interessante. Quando existia essa ideia, e eu não conhecia a ideia das UPPs, eu conheci o secretário Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro,
E aí ele falou, Bernardo, eu vou precisar da sua ajuda. Sem me dizer, sem me antecipar qual era o plano de ação, mas qual era a ideia dele. Ele só acreditava e acredita que esse projeto dele, né, de pacificação, né, e na entrada da comunidade de força de pacificação, ele só daria certo se paralelamente a isso existisse uma série de atividades culturais, sociais, das mais diversas, econômicas, de formalizar a economia e tal, que pudessem, sabe, motivar, ocupar os jovens, né, enfim, criar efetivamente serviços e coisas que pudessem dar aos jovens e à comunidade em geral, né, perspectivas diferentes, que não aquela do tráfico, etc., de onde provinha, né, o bem-estar de muitas pessoas. E aí vem a parceria. Então, o que acontece? Nós entramos no PPs porque nós acreditávamos que, junto aos estudantes da rede pública daquela comunidade, num núcleo central, que nós comandamos, treinamos e controlamos a atividade, junto às forças de segurança, nós montamos o esporte. Para quê? Para dar uma perspectiva a esses jovens. E eu digo, a cultura, de uma forma geral, ela é um elemento de transformação muito interessante. Por quê? Por exemplo, a música, uma manifestação cultural tão importante. Se um jovem, por mais jovem que seja, tenha talento para isso, o dom, e ele acaba migrando, tendo uma oportunidade, ele rapidamente pode transformar a vida dele. Porque ele consegue uma oportunidade, isso gera e tal. Exemplo, um menino que, sei, tem um dom para o samba, ele entra num grupo e tal, daqui a pouco ele vai no sucesso. Como o esporte, a gente vê os exemplos. Nem sempre são os melhores, mas são exemplos. Alguns são muito bons, outros não tão bons. Mas como os jovens conseguem, através de uma oportunidade de um talento, no futebol e tal, transformam rapidamente as suas vidas. Nós temos no voleibol uma série de exemplos também. Não apenas que eles se transformaram em grandes jogadores e com isso conseguiram uma remuneração financeira, né, bacana, com isso conseguiram uma condição melhor, mas também ter oportunidades. Por exemplo, você, por jogar melhor, uma instituição que apoia o esporte, ela vai te dar uma bolsa de estudos. Então, um jovem que tinha, às vezes, pouco acesso, uma escola não de qualidade e tal, ele consegue uma escola melhor. O Positivo foi um dos grandes incentivadores do esporte em Curitiba, como outros mais. Acho que a grande transformação só vai se dar efetivamente quando, né, o esporte na escola e as manifestações culturais das mais diversas, né, áreas, né, na área da música, na área das artes cênicas, na área, né, da pintura, enfim, que essas frentes forem abertas para os nossos jovens. Caso contrário, vão ser aquelas coisas pontuais. Por acaso alguém detectou naquele jovem um talento, que aí existia um projeto em alguma coisa, mas não é uma coisa que floresça permanentemente, porque você não cultiva aquilo. Né? Se eu não tiver na escola a oportunidade, quantos desses jovens vão poder, num contraturno, numa outro tipo de ambiente que não seja escola, que muitas vezes é a única oportunidade que ele tem, como é que ele vai conseguir saber até se ele tem realmente talento, dom ou paixão por alguma outra atividade que a ele não foi sequer apresentada? Né? Eu, quando muito jovem, né, quando eu comecei, digamos, a me desenvolver no voleibol, e a escola, eu treinava também na escola, mas foi num clube, porque a nossa estrutura esportiva estava muito mais ligada a clubes, eu comecei a ter a oportunidade de viajar pelo Brasil e conhecer. Não apenas conhecer geograficamente outros lugares, mas conhecer outros hábitos, né? Conhecer outras culturas, conhecer outros climas, né? Conhecer outras realidades, né? Das diversas outras manifestações, né? Que eu desconhecia em função de uma cultura local própria, né? Então, você ir para o Nordeste, né? Você sair de casa, pegar um ônibus junto com uma delegação e poder viajar para o Nordeste, era uma coisa que nos anos 70 não era qualquer jovem que tinha essa oportunidade. Dali, o esporte, no caso o voleibol especificamente, porque eu pratiquei outros esportes, e através dos esportes, pelo Brasil também viajei. Mas o voleibol me deu a conhecer o mundo. Nós chegamos ao absurdo, num certo momento da nossa história, onde a educação física, que é meio que a prática esportiva na escola, né, ela não era sequer obrigatória. Olha, uma coisa meio que complementar, eletiva, se for ok, se não tem problema, não é importante. Portanto, então, quer dizer, enquanto eu até fui convidado uma vez para participar de uma comissão parlamentar lá em Brasília para discutir um pouco isso, e eu disse aos senadores, não adianta vocês quererem cobrar do Brasil um resultado de potência olímpica quando não há uma política de esporte, de incentivo na escola, onde a grande massa está, né, ou deve estar frequentando. Né? A escola é o seu habitat, portanto, vamos poder ali prover atividade e com isso detectar talentos. Então eu acho que realmente, na minha opinião, o não incentivo à prática esportiva,
E todas as outras práticas, né, ligadas a manifestações culturais, ao desenvolvimento, né, humano, elas são empobrecedoras. Né? Quando você não incentiva isso, você empobrece o processo de educação e empobrece a cultura do nosso país. Por exemplo, o brasileiro ele é tido como um povo alegre, criativo e tal, e o futebol é um dos grandes como a gente diria, exemplos disso. Né? Se você fosse fazer assim, um quadro ou uma música sobre o futebol brasileiro, seria uma música alegre, né? Pinturas de cores claras e tal, né? Muito mais às vezes intuitivo do que de disciplina e planejamento e tal. Tem um pouco do Brasil. Se é bom ou ruim, não é, mas é o Brasil. O voleibol brasileiro é também um pouco disso. Né? Alegria, mas garra ao mesmo tempo e tal, e criatividade e tal. Blá, blá. Então, quando você não proporciona isso aos nossos jovens, né, você está empobrecendo, na minha opinião, a formação cultural desse jovem. Né? Então, e não é só você poder viver aquilo, porque dessa grande massa que pratica o esporte, apenas uma pequena fração se tornará esportista efetivamente. Mas ao ter vivido aquilo, né, eu não sou pintor, mas eu fui a muitos museus e pude observar aquilo tudo. Então, aquilo faz parte, né, do seu negócio. Quando você vive um esporte, por algum período, você pratica, faz, convive, né, e vê, tal, disputa, aquilo faz parte, passa a fazer parte da sua pessoa. Né? A sua cultura está ligada a todas aquelas suas experiências. Eu me lembro logo no início, bem jovem ainda, nós fizemos uma excursão para as cidades históricas de Minas Gerais. Aquilo aí ficou marcado. Né? Conhecer a história do Aleijadinho, por exemplo, poder ver e entender o que era uma pedra-sabão e como é que alguém com as limitações que ele tinha conseguiu fazer, aquilo aí foi extremamente marcante. Né? E eu conheci Ouro Preto, etc. Mas aquela especificamente, eu tinha talvez 12, 13 anos de idade, falando de 40 anos atrás quase, foi uma atividade extracurricular, etc. Mas extremamente marcante, que mostrou o quão importante daqui, que eu poderia ler no livro, ver, mas ir lá em loco, ver realmente uma coisa que marcou, não precisava mais ler nada, que eu tinha visto ali, para mim já era impressionante. O esporte, ele, na minha opinião, está no nível crescente, mas ele está absolutamente desvinculado da escola. Há exceções, projetos ligados às escolas públicas, como tem o professor Paulo de Curicica, que fez no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, um projeto que revelou o atleta, mas são pequenas exceções. Como política pública é inexistente, ineficiente, inexistente, improdutiva, tudo de que se possa imaginar, não existe. O problema é que não se valorizam os transformadores, os multiplicadores. Então eu faço uma grande obra, que me custou zilhões de reais, mas que não tem nenhuma utilidade efetiva, produtiva e educadora, se não tiver alguém que eduque, alguém que transforme. E esse alguém precisa ser preparado, motivado, bem remunerado, reconhecido. Portanto, quando a gente fala, certamente, a massa do nosso corpo docente não é bem preparada, até porque às vezes não consegue se preparar bem, ou porque faltam elementos, ou porque falta tempo, ou porque faltam recursos, não pessimamente remunerados, portanto, desmotivados pelos dois lados, porque não são bem remunerados, não tem reconhecimento nenhum, não tem forma de se preparar melhor, não participam de algum projeto que realmente seja de interesse. Então, eu digo para vocês, na minha opinião, extremamente preocupante. E há de haver uma transformação que começa, pela preparação, motivação, comprometimento, cobrança, metas, professores. Senão, nada feito. Quando um professor sofre violência da sala de aula e foge da escola, porque tal, nós chegamos ao limite dos limites. Aí estamos preocupados se o Brasil foi campeão com medalha de ouro ou de prata no esporte, como se isso fosse significativo. Entendeu? E é isso.